Em Minas Gerais, no outono de 1878, quando o cheiro de café torrado se misturava com o de terra seca e traição, havia uma mulher cujos pertences foram colocados na varanda da própria casa por uma cunhada que sorria enquanto destruía. Diziam que Ana Luísa Figueiredo Cavalcante merecia aquilo. Diziam que uma mulher sem marido não sabia guardar terra, que a fazenda que seu pai construíra em 3 décadas de suor nunca deveria ter ido para as mãos de uma filha, e que se foi por engano que a vida tratou de corrigir. O que ninguém disse, porque a Sociedade Mineira de São Tomé das Letras nunca falou o que era verdade quando a mentira era mais conveniente, é que Ana Luísa havia sido traída com a precisão cirúrgica de quem planeja uma colheita, que documentos foram forjados que um marido fraco assinou o que não deveria ter assinado, que uma cunhada ambiciosa esperou anos pelo momento certo para agir. E o que absolutamente ninguém acreditou é que essa mulher, expulsa da própria herança, iria ajoelhar-se em um terreno que todos chamavam de maldito e plantar ali não apenas café, mas uma vida inteira reconstruída a partir do zero. Você já perdeu algo que era seu por direito? Algo que construíram antes de você, mas que carregava o seu nome, o seu sangue, a sua história. Me conta de onde você está me ouvindo hoje e me diz, você teria tido coragem de recomeçar naquele chão pedregoso? Minas Gerais, 1878. O café ainda era rei, e seus reis eram os coronéis, homens de chapéu largo, paletó surrado e mão firme para assinar contratos que beneficiavam apenas a si mesmos. O outono naquelas terras vermelhas chegava sem alardes, apenas esfriando as noites devagar, transformando as folhas dos cafezais em couro seco e fazendo o céu assumir aquela tonalidade de âmbar envelhecido que parecia pintada a dedo. São Tomé das Letras era uma cidade de pedra, casas de pedra, igrejas de pedra, corações de pedra e uma hierarquia social tão sólida quanto os lajedos que revestiam suas ruas. Ali, o valor de uma mulher era medido pela qualidade do marido que ela conseguia manter por perto e pelo silêncio que ela mantinha quando as coisas desandavam. Ana Luísa Figueiredo Cavalcante havia aprendido a medida desse silêncio da maneira mais cara possível. Aos 33 anos, ela carregava no corpo a geometria precisa de quem amadureceu mais rápido do que deveria. Seu cabelo castanho avermelhado, aquela cor incomum que o sol do sertão transformava em cobre queimado quando ela caminhava entre os cafezais no fim da tarde, vivia preso em uma trança grossa que descia pela nuca em diagonal, nunca solta, nunca exibida. Havia algo monacal nessa disciplina, como se soltar o cabelo fosse uma espécie de luxo que ela havia aprendido a não merecer. Seus olhos âmbar, da cor exata do mel que escurece no pote depois de semanas, tinham aquela qualidade particular de quem observa antes de falar, e que, quando finalmente fala, diz apenas o necessário, sem enfeites nem desculpas. Uma marca pequena sulcava seu queixo à esquerda. Apenas uma linha fina, quase imperceptível a quem não olhava de perto, lembrança de uma queda do cavalo aos 8 anos, quando ela tentava acompanhar o pai nas vistorias da lavoura. O pai havia rido, limpado o sangue com o lenço da camisa e dito, cai de novo. É assim que se aprende. A sogra, Dona Carlota, havia transformado essa mesma cicatriz em arma anos depois, comentando em rodas de bordado que marcas no rosto de mulher eram sempre sinal de pouco jeito ou de mau agouro, nunca especificando qual das duas se aplicava a Ana Luísa, deixando a ambiguidade fazer seu trabalho sujo. Ana Luísa vestia algodão em tons de ocre e ferrugem, cores que não disputavam atenção com a paisagem ao redor, mas também não se fundiam com ela por fraqueza, apenas por escolha. Seus vestidos tinham o corte simples de quem prioriza movimento sobre aparência. Mangas compridas dobradas até o cotovelo quando o trabalho exigia, saias que não arrastavam no chão vermelho, mas não revelavam mais do que deveriam. Movia-se pela fazenda com a firmeza discreta de quem cresceu, sabendo que a terra não perdoa a fraqueza, mas que também não mente. Que a terra do seu pai não havia mentido para ela em nenhum momento. A Fazenda Boa Vista fora construída por Henrique Figueiredo ao longo de 32 anos de trabalho, que começou com um pedaço de chão pedregoso e uma mula emprestada. Hectare por hectare,
Henrique foi transformando aquele sertão mineiro em lavoura produtiva, abrindo caminhos, construindo terra-se por terra-se nos morros, plantando fileiras de café com a precisão de um artesão. Quando morreu, não tinha filho homem para herdar. Tinha apenas Ana Luísa, que havia aprendido ao lado dele cada técnica, cada segredo do solo vermelho, cada sinal que anunciava chuva ou seca. Ele deixou a fazenda para ela sem hesitar, porque conhecia o valor do que via todos os dias. Uma mulher que entendia a terra como poucos homens entendiam. O problema era que a sociedade de São Tomé das Letras não entendia, e não queria entender, mulheres que sabiam mais do que os homens ao redor. Evaristo Cavalcante, o marido que Ana Luísa havia escolhido com o cuidado de quem acredita, que o afeto é construção lenta e honesta, revelou-se, com o tempo, um homem de virtudes menores do que ela havia imaginado. Não era mau, era fraco, e a fraqueza, quando cultivada pela pessoa errada, pode ser mais destruidora que a maldade. Evaristo admirava Ana Luísa com a intensidade de quem admira uma cachoeira de longe, fascinado pela força, mas sem coragem de se aproximar o suficiente para sentir respingo. E Carlota, a irmã mais velha, 10 anos mais velha, 10 anos mais calculista, encontrou nessa fraqueza o material exato que precisava. Dona Carlota Drummond Cavalcante era uma mulher de 52 anos, cuja elegância lembrava a de um instrumento muito bem afiado, bela, precisa e feita exclusivamente para cortar. Alta, de cabelo negro riscado por fios prateados que ela jamais escondia. Pelo contrário, os exibia como condecorações de batalhas vencidas. Carlota circulava pelos salões de São Tomé das Letras, com o andar medido de quem chegou antes de todos, e pretende sair por último. Seus olhos castanhos eram vivos demais para uma mulher que fingia indiferença tanto. Quando pousavam em alguém, havia ali uma espécie de contabilidade silenciosa acontecendo. Ela pesava, avaliava, catalogava, e raramente o resultado era favorável ao avaliado. Usava sedas nas cores que a maioria das mulheres da região guardaria para dias de festas maiores: borgonha profundo, verde musgo intenso, marfim que reluzia sob a luz de vela. Seu pescoço, sempre ereto, sempre adornado por um fio de ouro com uma cruz pequena, parecia desafiar os anos com a mesma teimosia com que Carlota desafiava qualquer coisa que ameaçasse a posição da família que ela, a despeito de não ser a matriarca oficial, havia decidido governar. Ela nunca havia suportado que o velho Henrique Figueiredo, homem que ela desprezava por ter nascido de família menos nobre que a sua, tivesse construído algo que rivalizava com as propriedades dos Cavalcante. Suportara ainda menos que esse algo tivesse passado para as mãos da filha. Mas o que de fato a consumia, o que ela não conseguia colocar em palavras em nenhuma de suas cartas para amigas de confiança, era a competência exasperante de Ana Luísa, a maneira como a cunhada administrava a fazenda Boa Vista com uma eficiência que envergonhava silenciosamente todos os homens da região. A maneira como os trabalhadores a respeitavam, como os compradores a procuravam, como o nome dela começava a circular nos relatórios do governo imperial, com a neutralidade de quem reconhece qualidade independentemente do gênero. Isso era insuportável. E o que Carlota não conseguia suportar, ela tratava de eliminar. O plano foi construído com a paciência de quem tem tempo e intenção. Primeiro, ela cultivou a insegurança de Evaristo, não de maneira grosseira, mas com os comentários oblíquos que irmãs mais velhas sabem fazer. Você percebe como as pessoas falam mais com Ana Luísa do que com você quando chegam na fazenda? Depois, ela estabeleceu contato com o tabelião Marçal Queiroz, homem que havia acumulado dívidas de jogo suficientes para ser moldado por quem tivesse recursos para moldá-lo. Com a cumplicidade de Marçal, documentos de dívida foram construídos, dívidas que Ana Luísa supostamente havia contraído antes do casamento, dívidas que comprometiam a legitimidade da herança paterna. Depois, com os documentos prontos, Carlota convocou uma reunião de família que Ana Luísa nunca soube que aconteceria. Nessa reunião, com o filho mais velho de Carlota presente como testemunha legal, Evaristo assinou a transferência da propriedade.
Ana Luísa acordou em uma manhã de abril, com os pertences nas malas na varanda. Havia uma folha presa na porta, com a letra de Evaristo, mais torta do que o usual, como se a mão tremesse enquanto escrevia. Ela leu a carta 2 vezes. Não chorou. Dobrou o papel, guardou no bolso do avental, olhou para a terra vermelha ao redor pela última vez naquela manhã e saiu sem bater a porta. A sociedade observou e não disse nada. O terreno às margens do Ribeirão das Pedras era o tipo de terra que aparece nas conversas de fazendeiros apenas como referência negativa. Pior do que o do Ribeirão das Pedras era a maneira local de dizer que algo era completamente sem valor. Pedregoso, inclinado em ângulos que desafiavam qualquer plantio convencional, com um córrego que transbordava nas chuvas e sumia na seca, o terreno havia passado de mão em mão por décadas, sem que ninguém conseguisse fazer nada crescer ali. Havia até uma crença local, transmitida com a seriedade das superstições que se enraizam quando não há explicação técnica disponível, de que a terra estava mal assombrada. Ana Luísa comprou aquele terreno com o dinheiro que ela havia guardado nos últimos 6 anos em uma lata enterrada sob o assoalho do quarto. Dinheiro que ela reservava da venda de pequenas partidas de café que negociava por conta própria, sem que ninguém soubesse, porque havia algo nela que sempre intuiu que confiar demais era uma forma de pobreza. 3 dias depois de sair da fazenda Boa Vista, ela estava com a escritura em mãos. Foi naquele mesmo terreno que Rodrigo Augusto de Mendonça a encontrou. Ele chegara a São Tomé das Letras 2 semanas antes, enviado pelo governo imperial com a incumbência de mapear terras improdutivas da região e avaliar potenciais de reforma agrícola. Era o tipo de missão que os coronéis locais recebiam com hostilidade diplomática. Sorrindo nos jantares e contornando os inspetores com a eficiência de quem aprendeu a existir ao lado do poder central, sem nunca realmente ceder a ele. Rodrigo havia aprendido, ao longo de 12 anos de trabalho em campo, a ignorar os sorrisos dos coronéis e observar a terra diretamente. Aos 40 anos, ele carregava no corpo a história de quem passou mais tempo ao sol do que sob teto. Seu cabelo escuro tinha o desalinho honesto de quem não se lembra de penteá-lo quando há trabalho a fazer, e o sol havia trabalhado sua pele até uma tonalidade de couro envelhecido que não era descuido, era marca. Seus olhos verdes, verde-oliva, mais para musgo do que para esmeralda, possuíam aquela qualidade rara de atenção calma. Não o olhar que varre, mas o que pousa, que fica. Era alto, de ombros largos que pareciam um pouco excessivos para salas de visita, porte que se acomodava melhor em paisagens abertas do que em ambientes com regras de cortesia exigentes. Vestia com a funcionalidade de quem trabalha, calças de tecido grosso em marrom terra, camisas de algodão com as mangas sempre enroladas, botas que acumulavam a lama vermelha de cada terreno que havia pisado. Carregava permanentemente um caderno de campo encadernado em couro desgastado no bolso do paletó, quando usava paletó, o que não era sempre. Era viúvo há 6 anos. Sua esposa, Mariana, havia morrido de febre tifoide em Ouro Preto em um outono muito parecido com aquele. Rodrigo não falava sobre ela frequentemente, não porque a dor tivesse passado, mas porque havia descoberto que a dor da perda, quando nomeada repetidamente, perde a precisão e se torna apenas ruído. Preferia carregar o luto em silêncio, onde ele podia ser exato. Quando chegou ao terreno do Ribeirão das Pedras naquela tarde, esperava encontrar o que os relatórios descreviam: solo improdutivo, potencial nulo, candidato ao descarte. Não esperava encontrar uma mulher de joelhos na terra vermelha. Ana Luísa estava plantando. Não havia nada de romanesco naquilo. Era trabalho puro, físico e metódico. Ela havia criado pequenas valas de drenagem nos pontos mais inclinados do terreno, usando pedras do próprio ribeirão para construir contenções improvisadas, e estava plantando mudas de café nas fileiras que havia traçado com cordão e estacas. Suas mãos estavam completamente vermelhas de terra. O chapéu de palha havia desviado para o lado e uma mecha de cabelo havia escapado da trança. Ela não percebeu. Rodrigo ficou parado por um tempo que não conseguiria ter precisado depois.
Havia algo naquela cena que resistia à descrição técnica. Não era compaixão. Ele havia se educado contra a compaixão fácil que distorce a percepção. Era outra coisa. Reconhecimento, talvez. A sensação de estar vendo alguém fazer exatamente aquilo que a Terra exige. Presença total, sem espetáculo. Quando ela ergueu os olhos e o viu, não se assustou. Apenas fixou o olhar nele com uma calma que não era indiferença, mas avaliação. O tipo de olhar que pergunta: você é perigo ou não é? Este terreno é meu, ela disse, com a voz firme de quem já precisou defender a afirmação antes. Arranjei escritura há 3 dias. Rodrigo tirou o chapéu, não por cortesia reflexa, mas porque era o gesto certo para aquele momento. Eu sei, ele respondeu. Estou aqui para o mapeamento oficial da região. Precisarei registrar esta área. Pode registrar. Ela voltou ao trabalho. Não como quem despede alguém, como quem simplesmente não tem tempo a perder com cerimônias que não servem para nada. Rodrigo ficou ali mais 40 minutos do que o mapeamento exigia. Observou as valas, o padrão de plantio, a maneira como ela havia identificado os pontos menos pedregosos para as mudas mais jovens. Quando foi embora, escreveu no caderno de campo: Ribeirão das Pedras, terreno classificado como improdutivo pela região. Observação contraindicativa. Intervenção em curso com potencial técnico acima da média. Proprietária: Ana Luísa Figueiredo Cavalcante. Ficou olhando para o que havia escrito por um momento mais longo do que o necessário. Não riscou nada, mas tampouco foi embora de São Tomé das Letras. Rodrigo voltou ao Ribeirão das Pedras 5 vezes nas semanas seguintes, sempre com justificativas técnicas que eram parcialmente verdadeiras. O terreno, de fato, apresentava dados hidrográficos relevantes para o relatório imperial e a forma como Ana Luísa estava trabalhando a inclinação do solo era incomum o suficiente para merecer documentação. Mas havia, nos intervalos entre uma medição e outra, uma espécie de demora que não constava em nenhum protocolo de inspeção. Ana Luísa notou. Não disse nada. Na terceira visita, ele trouxe ferramentas, uma enxada de aço com cabo de jacarandá, mais resistente do que as que ela usava, e um conjunto de cunhas para fixar as contenções de pedra. As deixou encostadas na cerca, sem comentário. Ela as encontrou no dia seguinte, usou durante uma semana, e na visita seguinte as devolveu sem explicação, encostadas exatamente no mesmo lugar onde ele havia deixado. Eram um empréstimo, ela disse, quando ele abriu a boca para protestar. Eram um presente. Não preciso de presentes, eu sei. Ele olhou para as contenções que ela havia construído sozinha, com as ferramentas piores. Por isso dei. Ela não respondeu a essa lógica de imediato. Ficou olhando para ele com aquela atenção calculada que ele havia aprendido a reconhecer como a versão dela de consideração séria. Depois voltou ao trabalho e o assunto ficou ali, suspenso sem resolução. Que era, Rodrigo foi percebendo aos poucos, a forma como ela tratava tudo aquilo que ainda não sabia ao certo o que era. A 5ª visita, ele não trouxe ferramentas nem pretexto. Chegou de manhã cedo, quando a névoa ainda não havia levantado completamente dos morros e o ar tinha aquele frio seco que o outono mineiro exige de quem respeita a paisagem. Ana Luísa estava abrindo um novo trecho de terreno, trabalho pesado, que implicava mover pedras grandes para criar espaço para fileiras adicionais. Ele simplesmente chegou, tirou o paletó, dobrou sobre a cerca e começou a ajudar. Ela o observou por um momento. Depois voltou ao trabalho. Trabalharam em silêncio por 2 horas. Não o silêncio desconfortável de quem não tem o que dizer, mas o silêncio funcional de 2 pessoas concentradas em uma tarefa que exige atenção. Quando pararam para beber água no Ribeirão, ela perguntou sem virar completamente para ele: por que você ficou em São Tomé das Letras tanto tempo? Os outros inspetores ficam 10 dias no máximo. Rodrigo demorou um momento antes de responder, porque estava achando o relatório interessante. Ela ergueu os olhos para ele. A ironia estava na superfície, mas havia algo mais embaixo, uma pergunta real disfarçada de descaso. O relatório, ela repetiu. O terreno, ele corrigiu.
depois de uma pausa que o incriminou completamente. Ana Luísa não sorriu, mas algo nos cantos da boca se moveu de forma quase imperceptível, como quem reprime uma resposta que não chegou a existir completamente. Ela guardou aquilo em silêncio, e o silêncio, naquele caso, não era recusa. Carlota soube antes do que qualquer um esperava. A rede de informações que ela havia cultivado ao longo de décadas em São Tomé das Letras era uma obra de arte invisível, composta de cozinheiras que ouviam conversas de sala, de devotas que se confessavam e revelavam mais do que confessavam, de comerciantes que deviam favores e pagavam com notícias. Quando chegou ao seu ouvido que o inspetor imperial visitava regularmente o terreno da cunhada expulsa, Carlota sentiu algo que raramente sentia, uma pontada que não era raiva, mas instinto de perigo. Ela agiu com a velocidade de quem sabe que a janela de ação é pequena. Primeiro, um bilhete anônimo, com sua caligrafia disfarçada em letras de imprensa, foi entregue ao Major Olivério Campos, chefe da guarda local, sugerindo que a propriedade do Ribeirão das Pedras havia sido adquirida com dinheiro de origem duvidosa. A denúncia não tinha substância suficiente para gerar processo, mas gerou visita. E visita gerava visibilidade, e visibilidade constrangia. Depois, ela convocou o tabelião Marçal Queiroz para uma conversa em que o principal assunto foi a escritura de Ana Luísa. Havia, segundo Carlota, irregularidades no registro. Marçal, que devia favores demais para discordar, concordou em investigar. A investigação não revelou nada, porque não havia nada a revelar. Ana Luísa havia documentado cada passo da compra com a precisão de quem aprendeu que o chão pode sumir. Mas consumiu semanas de incerteza e 2 comparecimentos ao cartório que Ana Luísa precisou fazer sozinha, sem advogado, argumentando sua própria causa diante de homens que a olhavam com a impaciência de quem prefere que os problemas se resolvam sozinhos. Por fim, Carlota compareceu pessoalmente ao cartório uma tarde de quarta-feira, vestida em borgonha com joias suficientes para estabelecer autoridade sem precisar gritar. Questionou publicamente, na frente de outros proprietários que aguardavam atendimento, se a transferência de uma propriedade para uma mulher sem representante masculino era legalmente válida nos termos das disposições vigentes. Citou artigos. Errou propositalmente em alguns, acertou em outros, criando uma confusão legal que o tabelião substituto não soube desfazer imediatamente. Ana Luísa estava presente. Havia chegado mais cedo para uma consulta rotineira e se viu no centro de uma armação que reconheceu imediatamente pelo estilo. Ficou em silêncio durante todo o discurso de Carlota. Deixou que a cunhada terminasse. Deixou que o silêncio do cartório se instalasse, pesado e constrangedor. Então, com a voz exatamente no mesmo tom que usava para dar instruções aos trabalhadores da lavoura, clara, sem pressa, sem elevação, abriu a pasta que carregava e foi depondo documento sobre documento no balcão. A escritura original em 3 vias, o registro em cartório com 7 testemunhas, a certidão de quitação fiscal, a declaração de origem do capital assinada pelo gerente da agência bancária de Lavras, onde ela mantinha conta há 11 anos, e uma carta do Ministério da Agricultura, endereçada ao próprio tabelião-chefe, que ela havia solicitado 3 semanas antes como precaução, confirmando que a transação estava dentro dos parâmetros legais. Carlota ficou olhando para aquela pilha de papel com algo que ela raramente demonstrava em público: surpresa. Tem mais alguma coisa que precise ser verificada? Ana Luísa perguntou. Não havia. Ela recolheu os documentos com calma, fechou a pasta e saiu do cartório com os mesmos passos medidos com que havia entrado. Não olhou para Carlota ao sair. Não precisava. Mas do lado de fora, parada na rua de pedra com o sol de outono dourado na nuca, ficou parada por um momento com os olhos fechados. Não era triunfo, era exaustão. A exaustão específica de quem precisa lutar repetidamente pela mesma coisa que deveria ser simplesmente sua. Rodrigo a encontrou ali, por acaso ou não. Ele nunca explicou, e ela nunca perguntou. Ficou parado ao lado dela por um momento sem dizer nada. Está bem? Ele perguntou depois. Estou cansada, ela respondeu.
com uma honestidade que não era habitual nela. Era a primeira vez que ela lhe dizia algo verdadeiro, sem que a terra estivesse no meio. Foi numa tarde de tempestade que algo mudou entre eles de maneira irreversível. O outono mineiro tinha suas tempestades breves e violentas. Chegavam sem aviso, desciam água com a força de quem tem pressa e iam embora deixando tudo encharcado e o ar com aquele cheiro de terra molhada que era, ao mesmo tempo, o cheiro de destruição e de recomeço. Naquela tarde, o Ribeirão das Pedras transbordou. Ana Luísa viu o nível da água subir e entendeu imediatamente o que estava em risco. As mudas mais jovens, plantadas nas fileiras mais baixas, seriam levadas pela enxurrada se as valas de contenção não aguentassem. Ela foi sozinha, com a chuva já pesada, tentar reforçar as estruturas. Rodrigo chegou 40 minutos depois, sem que ninguém o tivesse chamado. Havia passado pela cidade e ouvido do dono do armazém que o Ribeirão estava subindo, e entendeu sem precisar calcular onde Ana Luísa estaria. Ela estava na lama até os joelhos, movendo pedras com as mãos. Ele não disse nada. Apenas foi até ela e começou a trabalhar. Ficaram horas assim, na chuva que não parava, na lama que tinha peso e resistência próprios, construindo barreiras e limpando entupimentos, enquanto o Ribeirão crescia ao redor. Não havia romantismo naquilo, havia apenas esforço físico e necessidade real. Quando a água começou a baixar, por volta da meia-noite, as mudas estavam salvas. Sentaram na varanda do rancho, as tábuas reaproveitadas que Ana Luísa havia construído ela mesma como abrigo provisório, encharcados, cobertos de lama, exaustos da maneira que o corpo fica exausto quando usou tudo o que tinha. A chuva ainda caía, mais fraca agora, e o som do Ribeirão voltando ao leito era como respiração que normaliza depois de susto. Uma vela acesa dentro do rancho projetava luz amarela pelas frestas entre as tábuas, criando listras de claridade no assoalho da varanda. Rodrigo quebrou o silêncio primeiro. "Você não precisa de mim", disse, não como acusação, nem como admiração excessiva, como constatação simples. "Eu percebi isso desde o primeiro dia." Ana Luísa olhou para o Ribeirão sem virar o rosto para ele. "Não preciso." Ela concordou. Houve uma pausa. A chuva pingava na beira do telhado com uma cadência irregular, como o relógio que perdeu o passo. "Mas eu preciso saber se posso ficar mesmo assim." A frase ficou no ar por um tempo, que pareceu ter peso físico. Ana Luísa enrolou os dedos ao redor de uma caneca de café frio que havia esquecido ali antes da tempestade, sentindo a cerâmica áspera contra as palmas, que estavam vermelhas de trabalho. Uma folha de bananeira derrubada pela chuva estava parada na beira da varanda, ainda gotejando. "Pode ficar esta noite", ela disse por fim, a voz baixa, mas completamente firme. "Amanhã a gente vê." Rodrigo não sorriu em triunfo, não fez gesto algum de celebração. Apenas assentiu, levemente, e ficou olhando para a chuva. Era o começo, e ambos sabiam, sem precisar dizer, que começar devagar era a única maneira que qualquer um dos dois conseguia começar. Os meses que se seguiram foram construídos de gestos pequenos e silêncios que diziam mais do que declarações. Rodrigo não foi embora de São Tomé das Letras. Pediu extensão da missão, citando dados hidrográficos que ainda precisavam ser completados, e o Ministério, satisfeito com os relatórios que chegavam com regularidade e qualidade incomum, concordou sem questionar muito. Ele alugou um quarto na pensão da Dona Conceição, na rua de trás da praça, e passou a se referir ao Rancho das Pedras, nome que Ana Luísa havia dado ao terreno sem cerimônia, direto ao ponto, como área de pesquisa em seus documentos oficiais. Ana Luísa começou a deixar a xícara de café pronta quando ele chegava. Não disse nada a respeito. Ele também não comentou. Apenas bebia o café, abria o caderno de campo e trabalhava ao lado dela com a naturalidade de quem encontrou o lugar certo para estar. Houve uma tarde na qual ela estava examinando as mudas das fileiras mais novas, inclinando-se para verificar as raízes, testando a umidade do solo com os dedos, e ele estava anotando algo ao lado quando ela disse, sem preâmbulo: "Meu marido assinou a fazenda porque minha cunhada convenceu ele de que eu estava planejando vendê-la."
Rodrigo levantou os olhos do caderno. Era mentira. Ela continuou com a voz do mesmo tom que usava para descrever dados técnicos, mas ele preferiu acreditar nela. Era mais fácil do que me perguntar. Houve uma pausa longa. Um pássaro piou em algum galho próximo, depois calou. Depois que minha esposa morreu, Rodrigo disse devagar, como quem pesa cada palavra antes de deixá-la cair. Eu passei um ano inteiro convencido de que havia falhado com ela. De que se eu tivesse estado menos tempo em campo, se tivesse percebido antes que ela estava doente. Ele parou. Olhou para o caderno fechado nas mãos. Depois entendi que a culpa era uma forma de continuar presente naquilo que já tinha acabado. Era mais fácil me culpar do que aceitar que algumas coisas acontecem sem que a gente possa fazer nada. Ana Luísa ficou em silêncio por um momento. Depois voltou a verificar as mudas. Não é a mesma coisa, ela disse. Não é, ele concordou. Mas a sensação de não ter conseguido proteger o que era seu. Essa parte eu entendo. Ela não respondeu imediatamente. Mas quando se levantou e sacudiu a terra das mãos, havia algo diferente na maneira como ficou em pé. Menos armadura, não mais vulnerável, mas menos rígida. Como terra que cedeu um pouco depois da chuva e ficou melhor para plantar. A festa de Nossa Senhora da Abadia chegou no final do verão, com toda a pompa que São Tomé das Letras julgava necessária para provar que ainda era relevante. A praça central foi enfeitada com bandeirolas em branco e azul, barracas de doce e quitute ocuparam as laterais, e a igreja matriz abriu suas portas para a procissão que reunia em um único cortejo todos os estratos da sociedade local, cada um sabendo exatamente onde devia caminhar, e cada um vigilante para garantir que os outros permanecessem em seus lugares designados. Carlota presidia aquele evento como havia presidido durante 20 anos. De vestido de seda borgonha bordado nos punhos, joias no pescoço e pulso, cabelo preso com arranjo que devia ter custado o salário semanal de um trabalhador. Cercada de suas aliadas de bordado, que funcionavam como uma corte não declarada. Estava no centro das coisas, como sempre, controlando a temperatura social do ambiente com a precisão de quem afinou esse instrumento durante décadas. Foi nesse contexto que Rodrigo apareceu com Ana Luísa ao lado. Ela havia escolhido com cuidado um vestido de algodão em ocre queimado com bordado singelo na gola, cabelo preso, mas com uma trança mais elaborada do que o habitual, e os mesmos sapatos de couro que usava para trabalhar. Limpos, mas inconfundivelmente os mesmos sapatos de quem trabalha a terra. Não havia tentativa de disfarce ou de adequação às expectativas do evento. Ela era o que era. Rodrigo havia sido convidado para falar brevemente sobre os resultados do mapeamento agrícola regional, como parte de uma apresentação que o representante local do governo imperial realizava anualmente para os proprietários da região. Quando chegou o momento, ele subiu os 3 degraus da mesa de autoridades com aquela postura de quem não precisa de altura para ocupar espaço, abriu o caderno de campo no trecho certo e começou com os dados gerais da região, solos, produtividade, tendências. E então chegou ao Ribeirão das Pedras. O terreno classificado historicamente como improdutivo nas margens do Ribeirão das Pedras representa, nos dados coletados durante minha estadia, o caso mais significativo de recuperação agrícola observado na região nos últimos 10 anos. Ele falou sem dramaturgia excessiva, apenas com a autoridade de quem tem os dados. Em 18 meses de trabalho a partir de uma intervenção técnica individual, a produtividade por hectare do Rancho das Pedras superou em 34% a média regional para terrenos equivalentes em porte. O Ministério da Agricultura está recebendo hoje o relatório recomendando este caso como modelo de reforma produtiva para terrenos áridos. Ele abriu uma pasta e retirou um documento com o timbre imperial. Entrego à responsável pelo projeto, Dona Ana Luísa Figueiredo Cavalcante, o reconhecimento oficial desta propriedade como referência técnica regional. O silêncio que se instalou na praça foi do tipo que precede uma decisão coletiva. As pessoas olharam para Carlota, olharam para Ana Luísa, olharam de volta para Rodrigo, que ficou parado com o documento estendido, sem pressa.
Ana Luísa subiu os degraus, pegou o documento. Não sorriu para a plateia, nem olhou para a cunhada. Foi Carlota quem quebrou o silêncio. Não conseguiu não fazer. Com a voz controlada, mas um meio tom mais alta do que o elegante, questionou a validade do processo, sugeriu que houvera irregularidades na aquisição do terreno, invocou o nome do filho como proprietário da fazenda Boa Vista para sugerir alguma conexão duvidosa. E foi então que o filho dela, Henrique Cavalcante Júnior, 28 anos, de ombros curvados pelo peso de carregar o que a mãe construiu, se levantou do banco onde estava sentado. "Mãe", ele disse, com a voz que tinha quando finalmente decidiram que a vergonha custava mais que o medo, "os documentos originais da herança da tia Ana Luísa foram adulterados. Eu sei disso. Eu vi os originais quando era adolescente. O que foi assinado em 1875 não era válido. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Era o silêncio das coisas que não podem ser desfeitas depois de ditas." Carlota ficou parada por um momento que pareceu durar mais do que era fisicamente possível. Então se levantou, ajustou as luvas e caminhou para fora da praça com o porte ereto de sempre. Porque esse, pelo menos, era uma coisa que ninguém podia tirar dela. Ninguém foi atrás. Ninguém se despediu. Ana Luísa ficou parada no centro da praça com o documento do ministério na mão, rodeada pela cidade que havia ficado em silêncio quando ela precisava de vozes. Olhou para o papel. Depois olhou para Rodrigo, que havia descido da mesa e estava parado a uma distância respeitosa, sem saber se devia se aproximar. Ela assentiu levemente para ele. Era o suficiente. "A Boa Vista sempre foi da família do meu pai", ela disse, em voz alta o bastante para que os mais próximos ouvissem. "Fico feliz que isso finalmente esteja claro." Não havia amargura na frase. Não havia triunfo. Havia apenas o peso das coisas que são verdadeiras e finalmente ocupam o lugar que sempre deveriam ter ocupado. 11 primaveras se passaram sobre a terra vermelha do Ribeirão das Pedras. O Rancho das Pedras não era mais rancho, era fazenda, não a maior da região, não a mais ornamentada, mas a mais citada nos relatórios do governo e nos cadernos de campo dos novos inspetores, que vinham de Belo Horizonte, de Ouro Preto, de lugares onde a palavra eficiência estava começando a se misturar com a palavra dignidade, de maneiras que os coronéis mais velhos ainda não sabiam processar. As fileiras de café subiam pelos morros em terraços geométricos que qualquer agrônomo reconhecia imediatamente como trabalho fino, e o córrego que antes transbordava e sumia havia sido disciplinado por um sistema de desvio que levava a água aos canteiros durante a seca e a redirecionava para baixo durante as chuvas. Rodrigo havia deixado o cargo no governo imperial em 1882, 4 anos depois de ter chegado a São Tomé das Letras com uma mula manca e menos paciência do que a região esperava. Tornou-se sócio da fazenda e marido de uma mulher que nunca tinha precisado de resgate, apenas de alguém que ficasse. Era mais magro do que em 1878, com mais fios brancos nas têmporas e uma cicatriz no antebraço esquerdo de uma roçada mal calculada durante a colheita de 1884, mas seus olhos verdes tinham a mesma qualidade de atenção que Ana Luísa havia identificado naquela tarde de neblina no Ribeirão. A diferença era que agora, quando eles pousavam nela, havia ali uma familiaridade que não era tédio. Era a intimidade de quem conhece o terreno fundo o suficiente para ainda se surpreender com ele. Ana Luísa tinha 44 anos e o cabelo castanho avermelhado havia ganhado fios brancos que ela usava com a mesma indiferença altiva com que usava a cicatriz no queixo. Era a mesma mulher, apenas com mais camadas, como a terra que fica mais fértil à medida que acumula estações. Movia-se pela fazenda com a autoridade tranquila de quem construiu cada palmo daquilo com as próprias mãos, e por isso sabe exatamente o que vale. Tiveram 2 filhos. Tomás havia completado 10 anos naquele outono e tinha os olhos âmbar da mãe e a teimosia metódica do pai. Aquela combinação particular que faz uma pessoa incapaz de desistir de qualquer problema até entender exatamente o porquê de ele existir. Gostava de acompanhar a mãe nas inspeções de solo
e de anotar observações em um caderninho que Rodrigo havia dado de presente no seu 7º aniversário. Clara, de 8 anos, havia herdado a teimosia de ambos em proporções que os pais ainda não sabiam ao certo se eram iguais ou multiplicadas. Trepava em tudo, perguntava o nome de cada pássaro e de cada planta, e tinha o hábito encantador e levemente exasperante de corrigir adultos quando eles erravam o nome botânico de alguma espécie. A cooperativa que Ana Luísa havia fundado em 1881, batizada de Cooperativa das Terras Mineiras, atendia naquele outono de 1889 43 mulheres de diferentes municípios da região que haviam perdido propriedades por heranças contestadas, dívidas forjadas ou pressão familiar. O trabalho da cooperativa era simples em sua formulação e complexo em sua execução. Ensinar o que Ana Luísa havia aprendido da pior maneira possível: como documentar, como registrar, como exigir o que a lei previa, como permanecer. Havia uma sala na fazenda destinada exclusivamente a esse trabalho, com uma mesa longa, cadeiras de diferentes alturas que foram sendo acrescentadas à medida que o grupo cresceu, e uma estante onde Ana Luísa guardava os exemplares duplicados de cada documento de cada mulher atendida, porque havia aprendido que cópias salvas têm o mesmo valor de terreno plantado. São seguros que a vida eventualmente precisa sacar. Carlota Drummond Cavalcante viveu os anos seguintes em São Tomé das Letras, com o silêncio progressivo de quem foi sendo deixado para trás pela própria história. Seu filho, Henrique Júnior, não a renegou. Não tinha temperamento para isso. Mas a distância entre eles cresceu com a naturalidade das coisas que não têm mais motivo para se aproximar. Ela ainda aparecia nas festas religiosas, ainda usava seda em cores que desafiavam a ocasião. Ainda mantinha o porte ereto que havia sido seu escudo durante décadas. Mas os leques paravam de se mover quando ela entrava nas salas. As cabeças se viravam para outro lado. A rede de informações que ela havia cultivado com tanto cuidado secou devagar, porque ninguém alimenta voluntariamente um sistema que deixou de servir seus propósitos. A Fazenda Boa Vista foi devolvida à família de Ana Luísa por decisão judicial em 1884, 6 anos depois da expulsão. O juiz, um homem jovem de Ouro Preto, que havia estudado direito em condições menos provincianas do que São Tomé das Letras, declarou os documentos originais fraudulentos com uma objetividade que não deixava espaço para apelação. Ana Luísa não voltou para lá. Sua casa era o terreno que ninguém havia querido. Numa manhã de outono de 1889, enquanto caminhava entre as fileiras de café carregado, os grãos vermelhos como rubis modestos contra o verde das folhas, com Tomás correndo à frente, tentando identificar pegadas na terra úmida, e Clara apontando um beija-flor que havia parado brevemente num galho antes de partir, Ana Luísa parou no centro da lavoura e ficou parada por um momento que não era descanso, mas reconhecimento. O sol da manhã atravessava as folhas em ângulo baixo, transformando cada gota de orvalho em ponto de luz. O cheiro de terra úmida e café verde se misturava com o frio suave que o outono ainda preservava naquelas horas. Rodrigo apareceu no começo da fileira, com o caderno de campo na mão como sempre, e ficou parado quando a viu parada. Não precisou perguntar o que ela estava pensando. O terreno que todos chamavam de maldito havia produzido naquele ano a melhor colheita da história do município. E ela entendeu, naquele instante com o sol transformando o cobre do seu cabelo em luz, que o terreno nunca havia sido maldito. Havia apenas esperado por alguém que não tivesse medo de recomeçar no chão que os outros descartaram. Às vezes a vida nos tira o chão debaixo dos pés, não por engano, mas com precisão cirúrgica, pelas mãos das pessoas que mais deveriam querer nos ver de pé. Isso aconteceu com Ana Luísa, que foi traída, expulsa e deixada sem nome, sem terra e sem uma testemunha sequer que se levantasse em sua defesa. A sociedade assistiu e não fez nada. O que a fez diferente não foi a sorte de ter encontrado um homem bom. Foi a decisão que ela tomou sozinha, antes dele, antes de qualquer reconhecimento. Ajoelhar-se no terreno mais difícil que havia, plantar onde todos disseram que não cresceria nada
e documentar cada passo com o cuidado de quem sabe que o chão pode sumir de novo. Rodrigo não a salvou, ficou. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas que Ana Luísa sabia melhor do que ninguém. Esta não é apenas uma história de amor. É uma história sobre o que acontece quando uma mulher se recusa a aceitar que perder tudo significa ser menos. Sobre como a dignidade silenciosa pode ser mais revolucionária do que qualquer grito. Sobre como o que plantamos com honestidade, mesmo em solo pedregoso, sempre encontra um jeito de crescer. Se essa história tocou seu coração, me conta o que você sentiu. Teve alguma cena que te emocionou mais? Alguma frase que você vai guardar? E se você chegou até aqui, escreve a palavra pedra nos comentários. Assim eu vou saber que você acompanhou a Ana Luísa até o final e que, assim como ela, acredita que o terreno mais difícil pode ser o mais fértil de todos. Não esquece de deixar o like, se inscrever se ainda não fez e compartilhar essa história com alguém que precise lembrar que recomeçar não é fraqueza. É a coisa mais corajosa que existe. Tem outras histórias esperando por você nas sugestões. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história.